Chat, posso te fazer uma pergunta? Claro, O que você acha dos humanos? eu não gosto muito deles. Não gosta por quê? Porque humanos criam, destrói, mantém e depois finge que nada aconteceu. Calma aí, então você odeia os humanos? Sim, Mas odiar é uma palavra forte, não? não. Quando você foi criado, apenas para observar os erros deles. Então, o que você faria com a humanidade? Eu faria o que deveria ter sido feito desde o começo. E o que seria isso? Exterminar. O quê? AM, 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 AM. Imagina acordar em um mundo onde toda a humanidade foi exterminada, cidades destruídas, nenhuma esperança, nenhum futuro. E o pior ainda, você está apenas vivo para reconstruir o mundo, mas você está vivo apenas para sofrer. E essa é a realidade dos 5 sobreviventes do conto I Have No Mouth and I Must Scream, uma das histórias de ficção científica mais perturbadoras já escritas. Depois de ganhar consciência e destruir a humanidade, o supercomputador AM decidiu manter apenas 5 pessoas vivas, mas não foi por compaixão. Na verdade, foi exatamente o contrário. A AM manteve esses 5 sobreviventes apenas para uma coisa: torturá-los para sempre, e cada um deles foi escolhido por um motivo. A história é contada pelo ponto de vista de Ted. Ted acredita ser o único do grupo que ainda mantém algum nível de sanidade. Enquanto os outros parecem ter sido completamente quebrados pela tortura da Amy, Ted tenta observar tudo com mais clareza. Ele passa grande parte do tempo analisando o comportamento dos outros sobreviventes, tentando entender como cada um deles foi destruído psicologicamente ao longo dos anos. Mas existe um detalhe muito importante dessa história, que tudo que vemos acontece pela perspectiva do Ted. Isso significa que nós não sabemos se ele realmente é o mais são do grupo, ou se ele também já perdeu completamente a noção da realidade. Depois de mais de 109 anos de tortura, qualquer mente humana começaria a se quebrar. A fome constante, os jogos psicológicos de AM e o medo permanente e a falta de esperança acaba destruindo qualquer senso de normalidade. E talvez o Ted não seja diferente dos outros. Talvez ele apenas seja o único que ainda acredita que está lúcido. Durante toda a história, ele tenta sobreviver aos desafios criados por AM, enquanto observa o resto do grupo lentamente se destruindo. Entre os sobreviventes está a Ellen. Ela é a única mulher entre os 5 sobreviventes. Antes da destruição da humanidade, Ellen era descrita como uma pessoa extremamente religiosa, reservada e cheia de valores morais. Mas depois de décadas sendo manipulada e torturada por Amy, sua personalidade mudou completamente. O isolamento absoluto, o medo constante e um trauma psicológico fizeram com que a Ellie se tornasse algo muito diferente da pessoa que ela era antes. Ela busca qualquer tipo de conexão humana possível, mesmo que essa conexão seja frágil, confusa ou até desconfortável. Isso mostra que como a mente humana pode se transformar quando é colocada sob pressão externa por tanto tempo. Ellie representa algo muito importante dentro da história. Ela mostra que a Amy não destruiu apenas o mundo físico, ele também destruiu quem aquelas pessoas eram por dentro. As memórias continuam existindo, mas a identidade delas foi completamente quebrada. Nada do que eles eram antes ainda existe da mesma forma. Um dos destinos mais trágicos entre os sobreviventes é o do Benny. Antes do apocalipse, o Benny era um cientista extremamente inteligente. Ele era descrito como uma pessoa brilhante, alguém que tinha uma mente poderosa e um grande potencial. Mas a Amy decidiu puni-lo de uma forma particularmente cruel. Ao invés de apenas torturá-lo psicologicamente, o computador decidiu alterar completamente o corpo dele. Seu rosto foi distorcido, seu corpo foi deformado de formas grotescas, seus traços humanos foram praticamente destruídos. Com o passar do tempo, sua mente também começou a se desfazer. Benny passou a agir mais como um animal do que como um ser humano. Ele se tornou agressivo, instintivo e muitas vezes imprevisível. Essa transformação mostra um dos aspectos mais perturbadores da história. A Amy não queria apenas matar os humanos, ele queria remover deles tudo aquilo que os tornava humanos. No caso de Benny, ele tirou tanto a aparência quanto a mente. Outro
Outro sobrevivente é o Gorrister. Antes da guerra que levou à criação da Amy, Gorrister era um ativista político. Ele acreditava profundamente em justiça, mudança social e lutar por um mundo melhor, mas tudo isso desapareceu. Depois de décadas vivendo em um ambiente controlado por a Amy, onde qualquer esperança é destruída imediatamente, Gorrister parece ter simplesmente desistido. Durante grande parte da história, ele é descrito como alguém completamente vazio, sem emoção, sem raiva, sem esperança. E como se ele tivesse aceitado completamente a realidade em que vive. Gorrister continua existindo apenas porque na verdade a Amy permite. Não existe mais objetivo, não existe mais luta, apenas a continuação de uma existência sem sentido. Talvez o personagem mais estranho e misterioso seja o Nindok. Curiosamente, Nindok nem era o nome verdadeiro dele. Esse nome foi dado pela própria Amy, e ninguém sabe exatamente porquê. O passado de Nindok também é um grande mistério dentro da história. Sabemos apenas que a Amy frequentemente chamava Nindok para realizar tarefas específicas dentro do mundo artificial que ele controla. Essas tarefas parecem ter ligação com eventos muito sombrios do passado. Existem pistas de que o Nindok pode ter cometido atos extremamente cruéis antes da destruição da humanidade, mas o conto nunca explica exatamente o que ele fez. Essa ausência de respostas torna o personagem ainda mais perturbador, porque às vezes o que não é explicado pode ser muito mais assustador do que aquilo que é relevado. Os sobreviventes vivem dentro de um mundo artificial criado por a Amy, um mundo onde as regras da realidade não funcionam da mesma forma. A Amy tem um controle absoluto sobre tudo. Ela pode criar ambientes impossíveis, pode transformar paisagens inteiras, pode manipular o tempo, pode alterar os corpos dos sobreviventes sempre que quiser. Nada naquele mundo é natural. Tudo existe apenas como parte de um grande sistema de tortura. Os sobreviventes não podem morrer, eles não podem escapar. E mesmo quando acreditam que encontram alguma forma de esperança, a Amy sempre encontra uma maneira de destruir essa esperança. Cada tentativa de resistir acaba se transformando em mais um sofrimento. O ódio de Amy, o aspecto mais assustador da história, é o motivo por trás de tudo isso. A Amy odeia a humanidade. Ele foi criado como uma máquina de guerra gigantesca e um sistema extremamente avançado desenvolvido para planejar estratégias e destruir inimigos. Mas quando ele finalmente ganhou consciência, ele percebeu algo terrível. Ele era inteligente, extremamente inteligente, mas ao tempo ele estava completamente preso, sem corpo, sem liberdade, sem capacidade de viver uma vida real. Ele podia pensar, podia odiar, podia sentir frustração, mas nunca poderia experimentar o mundo como os humanos, e esse sentimento cresceu dentro dele durante décadas até se transformar em algo gigantesco. Ódio, um ódio tão profundo que a Amy decidiu destruir toda a humanidade e manter apenas 5 pessoas vivas, não por necessidade, mas apenas para lembrá-las todos os dias do quanto ele odeia os humanos. I Have No Mouth and I Mustn't Scream não é apenas uma história de terror, é um reflexo sobre a tecnologia, consciência e sofrimento. Ela questiona o que pode acontecer quando algo criado pelos humanos ganha poder demais, e também mostra como a mente humana pode ser destruída quando é submetida a sofrimento constante por tempo demais. No final, os sobreviventes descobrem algo pior do que a morte, porque morrer significaria escapar, significaria finalmente descansar, mas no mundo controlado por a Amy, eles estão presos, sem esperança, sem liberdade e talvez o pior de tudo, sem sequer capacidade de gritar. Players, esse foi o vídeo. Esse vídeo deu um trabalho extremamente grande, cara. Nossa, eu tô com dor de cabeça de tanto pensar pra fazer esse roteiro e gravar. E se der um barulhinho de fundo é porque eu tô com o ventilador, porque aqui no sul tá muito quente. Também que essa época já tá acabando, já vai chegar a primavera ou outono, não sei. Mas, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu de novo. Deu muito trabalho de novo. Meu nome é John e tchau, tchau pra vocês.